Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é Prof. Monique. Vamos recapitular o que nós já vimos até então sobre a Revolução Inglesa. Para vocês lembrarem, vamos falar um pouquinho a respeito do termo puritana. Lembrem-se que esse termo refere-se àquele grupo que enriqueceu graças às práticas comerciais. Se nós temos então uma revolução puritana, nós estamos falando de uma revolução burguesa. A Revolução Inglesa, por ser extensa, ela vai ser dividida em várias fases, sendo a primeira delas a Revolução Puritana, que também pode ser chamada de Guerra Civil. Lembrem-se que de um lado nós tínhamos o exército do rei e do outro lado nós tínhamos o exército do parlamento. O exército real, ou seja, o exército do rei, eram defensores do absolutismo. Em contrapartida, o exército do parlamento era contrário ao absolutismo. Nós vimos também que neste conflito o nome de Oliver Cromwell precisa ser destacado. Ele implantou o conceito de meritocracia no exército inglês e deu ao exército do parlamento mais força, maior união, portanto, sendo capaz de derrotar o exército de Carlos I. Nós falamos bastante a respeito dessa imagem, a imagem que mostra a execução de Carlos I. Eu quero que vocês entendam que essa quantidade de pessoas assistindo à execução do rei não era somente uma forma de comemorar o fato do rei traidor estar sendo executado. Nós tínhamos aqui uma grande quantidade de pessoas curiosas, desconfiadas do que viria a acontecer quando o rei fosse executado. Lembrem-se que o rei era visto como um ser divino, ou seja, um enviado de Deus. Quando nós falamos da execução de Carlos I, nós estamos falando da crise da teoria do direito divino. Ou seja, foi entendido, ficou nítido para todos que o rei não era um ser divino, e sim um homem como outro qualquer. Após a execução do rei, foi decretado na Inglaterra uma nova forma de governo. Nós começamos então a segunda fase da Revolução Inglesa, a chamada Revolução Puritana. Quando nós falamos da República Puritana, primeira informação que nós precisamos ter em mente, trata-se de um governo de caráter burguês. Se eu estou falando de caráter burguês, eu quero dizer que a burguesia vai estar à frente do governo e que as medidas tomadas pelo governo visam fortalecer, visam desenvolver ainda mais a burguesia. Uma curiosidade bastante grande é essa daqui, ó. Cromwell governou de maneira autoritária, ou seja, concentrou amplos poderes. Lembra do que eu falei em sala para vocês? Se a economia vai bem, a forma de governo não é tão criticada. As pessoas não questionam a forma de governo. A forma de governo ela só vai ser questionada a partir do momento em que nós temos problemas econômicos. Quando nós falamos dos aspectos econômicos do governo de Oliver Cromwell, nós precisamos lembrar dos atos de navegação, que foi o seu maior feito e que trouxe para a Inglaterra muitas vantagens. Naquele momento, o país que dominava o comércio marítimo, assim como o transporte das mercadorias pelo oceano, era justamente a Holanda. Digamos que a Holanda, no momento em que Oliver Cromwell governou a Inglaterra, foi a maior inimiga.
Oliver Cromwell foi eleito Lord Protetor. Em inglês eles chamam de Lord Protector. Ele governou a Inglaterra de 1653 até 1658. Ele conseguiu unificar a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda, formando aquilo que nós chamamos de Comunidade Britânica, ou seja, ele apaziguou os conflitos existentes nessas regiões e unificou o poder. Nesse próximo slide, nós vamos entender ao certo o que foi os chamados atos de navegação. O que esse documento, que essa lei veio a estabelecer, consiste em: nenhum produto poderia entrar na Inglaterra, assim como nenhum produto poderia sair da Inglaterra se não fosse transportado por navios ingleses. Então vamos fazer de conta que esse outro país aqui, foi Portugal, beleza? Nenhum produto poderia sair da Inglaterra se não fosse transportado por navios ingleses, assim como também não poderiam entrar se não fosse transportado por navios ingleses. Aí vocês podem pensar assim: se anteriormente quem era responsável por fazer o transporte das mercadorias era a Holanda, esse ato de navegação visava fortalecer a marinha da Inglaterra ou da Holanda? Respondeu certo quem disse que foi da Inglaterra. A partir do momento em que eu tenho a decretação deste documento, a Inglaterra passa a ser a maior potência marítima. Muitos chamam, inclusive, a Inglaterra de Rainha dos Mares. Então, este ato de navegação, criado no ano de 1651, possibilitou à Inglaterra um extraordinário desenvolvimento marítimo. A partir de então, nós temos o fortalecimento e o enriquecimento da burguesia, o grupo que mais se beneficiou de tal medida econômica. Oliver Cromwell foi um excelente governante para a Inglaterra. Por mais que ele tenha, em muitos momentos, governado de maneira autoritária, ele manteve uma excelente relação com o parlamento. Após a sua morte, o governo, a liderança da República, passou justamente para o seu filho. Alguns chamam de Ricardo de Cromwell, outros chamam de Richard de Cromwell. Ele foi, portanto, o sucessor de seu pai. O único problema é que ele não teve a mesma habilidade, ele não tinha a mesma capacidade e ele acabou sendo, olha a palavrinha, deposto. Deposto quer dizer tirado do poder à força. Prof, tirado à força por quem? Pelo parlamento. Ou seja, a república acaba e o parlamento achou por bem fazer aquilo que nós chamamos de restauração monárquica. Ou seja, trazer novamente como forma de governo a monarquia. Aí vocês podem pensar assim: como assim? Da onde saiu esse rei? O rei não foi guilhotinado? Foi. Realmente o rei foi executado em praça pública. Mas o parlamento pega o parente mais próximo do rei para justamente fazer com que ele assuma o governo. Na próxima aula, nós vamos ver então como foi esse processo de restauração monárquica e se ele foi ou não viável para a Inglaterra. Galerinha, por hoje é só.
Beijão. Vou deixar algumas atividadezinhas para serem feitas. Conto com vocês.